E aí galera do canal, tudo beleza? Pessoal, hoje eu vou abordar um assunto muito legal, que é a dúvida de muita gente a respeito desse tipo de bateria. Células de lítio ferro fosfato, principalmente nesse tipo de formato, que são as células quadradas. Vou mostrar para vocês uns macetes na hora de montar algumas regras que vocês precisam seguir para não perder esse tipo de material, e também vou mostrar um exemplo do que pode acontecer se você não usar e montar isso daqui da forma correta. Então vamos lá, um ponto muito importante que é crucial para a montagem desse tipo de célula para você não ter problemas muito cedo: compressão. Pessoal, você não vai apertar sua bateria até sair água dela, muito pelo contrário, você vai evitar a expansão dela. Por que isso acontece? Esse tipo de bateria aqui, todo tipo de bateria de célula, na verdade, que leva o material de lítio-íon como base, ele acaba gerando um pequeno acúmulo de gases na parte interna quando está usando. Quando você carrega, quando você descarrega, então acaba gerando uma pequena quantidade de gases aqui dentro. Essas daqui não expandiram porque elas estavam armazenadas, por isso que ela teve até esse remarque aí para grade B. Então a célula, quando ela fica muito tempo armazenada, ela também acaba perdendo um pouquinho de sua capacidade, o que é normal com todo tipo de bateria, inclusive baterias de chumbo ácido. Se você deixar meio ano parado, por exemplo, você pode descartar porque não vai funcionar mais. Claro que isso já não acontece com esse tipo de bateria, mas vamos lá. Então o que acontece, pessoal? Quando você carrega e descarrega a sua bateria, gera um pequeno acúmulo de gás aqui dentro. Nesse tipo de célula, que ela é quadrada ou retangular, aí como vocês preferirem, vai acabar sendo mais visível do que uma célula cilíndrica, do que as células 18650, por exemplo, que é essas daqui que a gente já conhece há muito tempo. Por que isso acontece, galera? Esse tipo de célula aqui, nós não conseguimos perceber o acúmulo de gás, mas também tem, tá? Todas elas têm, porque ela é cilíndrica. Então a pressão interna acaba se expandindo de uma forma uniforme. Então nós não conseguimos observar a expansão desse tipo de célula. Por isso que todo cilindro de armazenamento de ar, gás, são redondos, são esféricos. Porque a pressão ela é expandida de forma uniforme. Então não tem pontos, não tem quinas como isso daqui. E no caso esse ponto aqui seria uma região mais fraca. O meio da célula seria uma região mais fraca, o que já não acontece então com esse tipo de célula. Por isso que todo tipo de armazenamento de gás, água, de gás, ar, então vai ser em formato cilíndrico. Botijas de compressor, o botijão de gás, por exemplo, de casa, então sempre vai ser cilíndrico. Se fosse quadrado, o efeito seria o mesmo, aí expandir apenas em uma região, que é onde a pressão consegue colocar mais força e onde é o ponto mais fraco da célula, tá? Estou explicando de maneira simples aí para vocês entenderem, nada muito técnico. Então o que acontece, pessoal? Esse tipo de célula precisa de um case de contenção. Eu tenho aqui em cima dois cases plástico aqui, ele não serve para isso, tá? Tem para vender inclusive no AliExpress, mas ele não serve para isso, ele não evita a expansão da célula, tem que ter um macetezinho aí no meio. Aí o que acontece, pessoal? Se você monta uma bateria dessa daqui, sem nada, simplesmente faz a ligação ali e tal e coloca para rodar, ela vai expandir, não interessa o tipo de bateria que você vai usar. Claro que uma célula já com certo tempo de uso ou remarcada é mais propício a isso acontecer. Mas se você não colocar um case anti-expansão, ela vai expandir e você vai perder a sua célula, ela vai estragar com o tempo. E claro que tem um risco ainda em cima aí. Pessoal, por que a gente tem que, além da expansão, por que a gente tem que colocar um case aqui para evitar a expansão? Porque esse tipo de célula cilíndrica que é 18650, nós temos uma válvula na parte de cima, a válvula CID. Eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês entenderem como é que funciona isso daqui. Isso aqui é um interruptor que tem no polo positivo da célula. Quando a pressão aqui dentro está muito alta, esse interruptor aqui vai acabar livrando, vai acabar abrindo e a célula vai parar de funcionar. Em casos extremos ele vai abrir e vai vazar o gás daqui de dentro. Então funciona assim, pessoal. Esse tipo de célula aqui, o único sistema de proteção é essa válvula aqui, ó, a válvula de alívio. Aí o que acontece, galera? Se você não comprime a célula, ela vai expandir. Igual essa daqui, ó. Ela tá, não sei se na câmera vai pegar aí, mas ela tá expandida. Depois eu vou mostrar com detalhe também para vocês, mas ela também tem a válvula aqui em cima. Aí o que acontece, galera? Com a expansão do corpo da célula, essa válvula aqui não vai atuar, porque a pressão daqui de dentro
ela deveria incidir totalmente aqui em cima. Então, quando a pressão aqui aumenta muito, é essa válvulazinha aqui que vai abrir e vai acabar isolando a sua célula. Então, em vez da pressão atuar aqui, nesse ponto que é fragilizado, se eu colocar a unha aqui em cima, eu estrago essa célula. Então, em vez da pressão atuar aqui em cima, ela vai atuar no corpo da célula. Então, vai acabar eliminando o único sistema de proteção que você tinha. Então, por isso que tem que ter a parte de compressão da célula, ou melhor, um case anti-expansão, tá? Então, esse é o único ponto de proteção da célula, e você não colocando um case para sua célula não expandir, você vai acabar perdendo a única proteção que você tinha. Então, ao invés da pressão atuar aqui, ela vai atuar no corpo da célula e empurrar. Resumindo para vocês, ela vai atuar no ponto mais fraco, beleza? Então é mais ou menos isso daí, essa parte aí que vocês têm que tomar muito cuidado. Aqui eu tenho uma bateria também de grade B, uma célula remarcada, eu vou mostrar para vocês o porquê que ela é remarcada. Que veio original em uma bike elétrica, tá? Ela está totalmente inchada e ela foi montada da forma errada também. E claro, teve um problema aí de descuido do dono que infelizmente acabou usando um outro carregador. Mas no geral, aqui o ponto crucial que aconteceu foi a montagem errada, porque não tinha um case desse, as células expandiram e acabaram estragando todo o conjunto, beleza? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, se liga só, vou dar um exemplo aqui para vocês do que acontece. Galera, essa aqui era uma bateria de bike elétrica 16S, 25 amperes, que é a capacidade nominal desse tipo de célula aqui. Lítio ferro fosfato. Ela vinha montada dentro desse case, um case de lata, bem top. Porém, o que acontece? A bateria era menor que o case e foi utilizado espuma, pessoal. Foi utilizada aqui uma espuma para fazer a compactação da bateria aqui dentro. E claro, uma espuma ela é macia, então não impediu a expansão da bateria, porque também foi utilizado um carregador errado. Então foi dois elos aqui que se fecharam para perder essa bateria. Mas o principal aqui ainda, que eu julgo, foi aí a expansão da célula. Se liga só como é que fica essa bateria. Então ela está bem inchada e isso pode ser um problema, porque a válvula aqui não vai fazer a sua função de proteção. Então aonde a pressão deveria se concentrar aqui em cima, então ela está se concentrando nessa parte da célula, que é um lugar mais frágil. Então, por isso ela está totalmente inchada. Se liga só. Isso daqui é um problema que acontece muito com esse tipo de bateria. Bateria de celular, a galera que mexe com celular aí tá ligado o que é. Ela vai acabar inchando. As baterias de lítio polímero, por exemplo, também acontece isso. Então, pessoal, aqui foi descuido e a montagem errada. Infelizmente, isso daqui acontece muito. Ah, Luca, um exemplo aí de uma bateria que dura bastante e que não incha. Pessoal, eu tenho aqui uma célula do Ford Fusion ou Fusion híbrido, como vocês preferirem. Essa daqui é uma célula de lítio-íon convencional, lítio-íon normal, no caso igual essa que nós estamos acostumados a trabalhar. E essa aqui é uma célula de 2014. Pessoal, o carro que eu retirei, esse aqui tinha mais de 200 mil quilômetros rodado, um carro híbrido. E essa célula ainda está praticamente com a capacidade total e ela não está ondulada, ela não está inchada. Então isso aqui é um exemplo de que é uma bateria muito bem cuidada. Ela veio completamente comprimida dentro do case, né? Ou melhor, ela tinha um case que não deixava ela expandir, ela estava bem apertada ali dentro. Então não importa o uso, a bateria sempre vai ficar nesse formato que ela não vai acabar inchando. E olha só, aqui também tem a válvula de proteção, né? Essa válvula fragilizada. Então aqui, lá no carro, na verdade, ela tinha aí todos os requisitos sendo cumpridos para que essa válvula ativasse caso a bateria viesse a inchar ou apresentar algum problema. Então olha só, daí com esse tipo de célula aqui, a célula não está inchada, ela casa bem certinho. Já uma célula com problema, acontece isso daqui. Então tem que tomar muito cuidado, tem que montar da maneira correta para que não tenha problema. Vou posicionar aqui todo o material, nós vamos montar uma bateria topzera da forma correta e vocês vão acompanhar aí do começo ao fim todas as dicas e macetes que eu vou passar para vocês. Então aqui eu já separei o material que nós vamos utilizar: balanceador, arruelas 316, parafusos, uma boa BMS, as bases aqui que vai ser a chapa que vai fazer a compressão. Então a base de madeira, roscas 316, tá? Esse aqui é a barra roscada 316. Pessoal, para vocês terem uma ideia, ó, esse aqui é o manual da EV. Esse aqui é o manual que vem junto com as células de 105 amperes da EV. E aqui nós temos algumas informações e como fazer o procedimento aí da
da contenção da célula, tá? O interessante é que sempre tem uma base entre elas. Claro que aqui eu não vou utilizar isso, mas entre cada célula aqui eu vou colocar uma parte de papel cevado. Então aqui é só para você ter uma ideia, isso aqui é a indicação do fabricante, tem que ter obrigatoriamente esse kit anti-expansão, beleza? Então vamos lá. Balanceador ativo de 8S, parafusos, arruelas. Aqui é uma BMS de 8S também para lítio ferro fosfato de 100 amperes, uma BMS muito legal, ela é toda em alumínio com sensor de temperatura, tá? Isso daqui inclusive provavelmente nós vamos ter que mudar de lugar, beleza? Então aqui tá as chapas, a base de madeira. Caso for utilizar então aqui uma base metálica, tem que colocar um isolador na parte de cima, pode ser um papel cevado, pode ser um plástico, alguma coisa de PVC, mas tem que ter aqui a parte de proteção. Então vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. As células vão ficar assim e serão comprimidas entre elas, tá? Então entre cada célula aqui precisa ter uma camada de papel cevado. Eu vou colocar nas células aqui, deixar tudo prontinho e já mostro para vocês como vai ficar. Galera, aqui o inteligentão colocou a câmera em um lugar bem ruim para fazer a filmagem, mas tudo bem. Pessoal, uma dica bastante interessante. Aqui pode ser utilizado na parte dos separadores PET, tá? Garrafa PET, se você cortar uma garrafa PET, passar o soprador térmico e abrir essa garrafa, você pode usar as placas de PET para fazer essa divisão e funciona super bem, além de ficar muito resistente, beleza? Aqui eu estou utilizando então papel cevada. Se liga só, pessoal, estou instalando aqui os papéis, então aqui é o papel cevado que vai garantir a isolação de uma célula para outra, tá? Não há necessidade de nada muito rígido aqui entre elas, apenas esse papel já é mais que o suficiente. Temos aqui a isolação, que é o termorretrátil, um termorretrátil bem duro, mas uma redundância que sempre é interessante. Inclusive essas células aqui também tinham esse mesmo sistema, tinha aqui um papel cevado que fazia a parte da isolação. Pessoal, essa é uma das partes mais importantes desse projeto, a parte da compressão. Galera, tem que tomar muito cuidado, principalmente com quinas vivas, onde você possa vir a furar ou danificar a sua célula, então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu estou utilizando duas chapas de aço que estão dobradas no formato de L e a parte menor é utilizada como base de fixação. Pessoal, tem que ser uma chapa razoavelmente grossa. Aqui nós estamos trabalhando com a chapa de 3 mm. O 2,5 mm já é o suficiente também para esse projeto. Mas quanto mais grossa a chapa, melhor. Assim você vai garantir que a sua bateria não vai expandir e também a chapa não vai amassar quando você efetuar os apertos. Outro ponto muito importante é a relação de aperto desses parafusos. Todos eles precisam ser apertados de forma uniforme. Por exemplo, se você apertar mais de um lado, pode ser que venha ocorrer o amassamento da célula. Então tem que tomar muito cuidado e intercalar o aperto. Pessoal, se liga só como está ficando essa bateria. Olha que demais que ficou essa estrutura. Pessoal, ficou muito bem firme, ficou bem preso. Não tem perigo nenhum disso daqui acabar se deslocando. Então todas as células aí estão exatamente na compressão que deveria estar. Uma dúvida, Luca, qual que é o torque aqui que eu vou usar? Quanto eu devo apertar isso daqui? Pessoal, sentiu que encostou, que ela acabou aqui esticando a rosca, né? Encostou aqui uma ou duas voltas aí no máximo, só para garantir aí 100%, tá? Eu aqui na parafusadeira eu usei o torque mínimo, no caso é esse daqui, o 1. Então você consegue parar ele até com a mão, ó. Então esse daí já é o suficiente para você prender aqui a sua bateria de forma correta. Claro que tem um torque certo, com um torquímetro você vai usar, enfim. Mas aqui na parafusadeira, o torque mínimo ali já é mais que suficiente para prender isso daqui. Como eu falei, você não pode apertar a célula. Você tem que impedir que ela expanda. Então encostou o parafuso aqui, uma, duas voltas, tá topzera, não vai dar problema algum. Fixei aqui na base também, nessa base de madeira. E agora a próxima parte nós vamos instalar o material, a parte eletrônica da bateria, que é um sistema de BMS, essa aqui é uma BMS de 100 amperes, um balanceador ativo, capacitivo, e nós vamos utilizar aqui também terminais. Esse daqui é o XT, perdão pessoal, esse aqui é um conector Anderson 50 para 50 amperes, fios de 10 mm que vai ser a saída, é mais suficiente para essa aplicação que eu vou usar. Porcas e parafusos, essas aqui são as chapinhas de cobre que vai aqui em cima para fazer interligação, é um cobre estanhado, então ela tem essa parte por fora aqui para evitar a oxidação. E eu vou mostrar aí um pouco para vocês o processo de montagem. Eu não vou filmar tudo porque acaba demorando demais.
Mas aqui é muito simples, todas as células aqui serão ligadas em série, nenhuma vai em paralelo. Então nós começamos aqui, aqui é o polo negativo, então aqui vai ser a saída, então esse positivo vai com esse negativo, esse positivo vai com esse negativo e assim até no final. Então a energia vai fazer esse processo aqui, ó, como se fosse uma bateria de 10S ou 3S, igual nós estamos acostumados a montar. Ela sempre vai fazer nesse formato, beleza? Um ponto bem característico desse tipo de célula que tem que tomar muito cuidado é porque ele não tem identificação da polaridade com cor. Geralmente o negativo vai ser preto, tá? Isso aqui é o contrário. Lá numa bateria convencional aí, o positivo vai ser sempre vermelho, aqui o positivo vai ser esse preto e o polo negativo vai ser marrom, tá? Geralmente esse material aqui é diferente, tá, pessoal? Nós temos aqui placas aqui dentro, então geralmente aí o polo positivo o polo negativo ele é de cobre. Isso também lá dentro da célula é assim. Então tem que tomar muito cuidado. Se você tiver dúvida, use o multímetro para fazer o teste, porque nem sempre vem identificado a polaridade, tá? Esse daqui ainda vem aqui bem pequenininho. Olha só, nós conseguimos observar aqui o positivo e esse daqui o negativo, então tem que tomar muito cuidado. Então, para a montagem dos componentes eletrônicos da bateria, eu estarei utilizando a fita dupla face. Lembrando que se a sua BMS tenha componentes eletrônicos na parte de baixo, você primeiro precisa de uma camada de papel cevada para fazer a perfeita isolação. Como essa BMS não possui nenhum componente na sua parte de baixo, eu já estou utilizando ela diretamente presa à carcaça. Pessoal, o balanceador ativo possui componentes na parte de baixo, então por isso precisa uma camada de papel cevada para fazer a isolação antes da aplicação da dupla face. É muito importante. Outro ponto muito importante na hora de fazer a montagem dessa bateria é a respeito dos parafusos. Pessoal, precisa ser utilizado arruelas de pressão para garantir um excelente aperto à bateria e, claro, para evitar ao máximo uma possível soltura desses parafusos, uma vez que nós temos mudanças de temperatura nos polos da bateria e isso ocasiona a expansão e a contração do material. Então, utilizando uma arruela de pressão, isso vai garantir que fique 100% firme. Um ponto muito crítico é a sua segurança. Pessoal, utilize óculos de proteção e de preferência luvas. Na hora de fazer a montagem, dê preferência para a parafusadeira e não para chaves metálicas. Um curto-circuito aqui pode ser desastroso. Olha aí, pessoal, e assim que vai ficar a ligação desse conjunto em série, tá? Infelizmente veio faltando uma chapinha dessa, eu acabei improvisando aqui com 2 terminais. Pessoal, olha só. Vamos aqui no cabeamento da BMS. Então aqui nós temos 9 fios, começando pelo preto é sempre o 1. Então o negativo aqui é sempre 1, o preto que vai ser sempre o primeiro. Então vai sobrar 8 fios, olha só que massa. Então 1 mais 8, 9 cabos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é sempre essa a ordem que você vai seguir. Então 1, o próximo aqui é o 2, não pode trocar, 2, 3 e assim até chegar no 9 que vai ser o último positivo, olha só, 4. Então esse é o esquema para você ligar a BMS, sempre começa pelo negativo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem erro, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças ligar isso daqui. Tem que cuidar para não ligar errado, para não queimar. E a mesma coisa funciona com o balanceador, tá? Olha só, esse aqui também, ó. Começando aqui pelo negativo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui começa como B-, tá? Já começa no próximo positivo é 1. Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O mesmo esquema da BMS. Não tem erro, galera. Tem que só prestar atenção para você não ligar os cabos aqui errado. É sempre pela mesma ordem. Então a energia vai sair daqui do negativo e vai fazer esse percurso aqui, ó. E cada junção dessa daqui vai ser conectado um S. Então, de novo, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, último positivo. Beleza? Pessoal, eu vou montar tudo isso daqui. Vai demorar um pouquinho para montar esse chicote aí. Eu vou utilizar esses terminais aqui para fazer a junção aí da BMS dos cabos de balanceamento. Então cada junção desse aqui vai vir um terminal, e assim que tiver tudo pronto eu mostro o chicote montadinho para vocês.
Galera, se liga só nesse resultado dessa bateria de lítio ferro fosfato, então, em 8S, 24 volts. Sistema de BMS, 100 amperes, balanceamento ativo. Lembrando que não há necessidade de colocar um balanceamento ativo, uma vez que esse tipo de BMS aqui já tem um balanceamento. É o balanceamento passivo, mas quando as células são novas, então quase não se faz necessário. É que eu optei por colocar para garantir aí o perfeito balanceamento. Olha só que demais, pessoal. Lembrando que tem que ter um case de contenção anti-expansão aí para você não perder as suas células. Olha só que topzera que ficou aqui essa ligação. Aqui ficou faltando uma chapinha dessa, eu acabei improvisando aqui com um pedacinho de cobre que eu tinha em mãos. Aqui para o dreno e carregamento eu estou utilizando um plug Anderson de 50 amperes que vai dar mais do que conta aí do recado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí do canal a respeito das baterias de lítio ferro fosfato e como evitar esse problema de expansão, né? Como evitar que a sua bateria acabe virando um balão, literalmente. Então precisa ter um case de contenção, um case anti-expansão para que não aconteça esse tipo de problema que você acabe correndo um certo risco aí durante o uso da sua bateria, beleza? Pessoal, uma coisa bem interessante, não adianta pegar e passar fita aqui em volta, abraçadeiras de plástico, não vai resolver, galera, tá? Eu vejo muita gente simplesmente agrupando as células e passando uma fita em volta. Não resolve, pessoal, vai expandir do mesmo jeito. Mais cedo ou mais tarde esse problema vai acontecer porque é natural de uma bateria desse modelo acabar tendo pressão interna. Isso vale para todo tipo de bateria, como eu falei, porém nas células cilíndricas isso não é visível justamente pelo formato da célula. Então nós temos a expansão, pessoal, nós temos aí a pressão sendo espalhada de forma uniforme dentro de uma célula cilíndrica, o que já não acontece nesse tipo de bateria, onde o ponto mais frágil vai ser aqui essa parte. Como vocês podem ver, ó, dá para ver que está bastante inchada aqui essa região. Então precisa ter um case anti-expansão, uma estrutura dessa daqui. Tem que ser uma chapa grossa, tá? Com parafuso, não adianta passar fita, prender com aquela cinta Hellerman, não vai adiantar, pessoal. Precisa ser parafuso, tá? Desse modelo que eu montei não apresenta esse tipo de problema, você vai ter uma bateria para muito tempo. Então serve de dica aí também para você que tem um amigo e tudo mais que acabou montando utilizando fita. Antes que aconteça algum problema, monte um case anti-expansão que é sucesso, beleza? Pessoal, lembrando que eu não faço isso daqui para venda, tá? Eu apenas disponibilizo os materiais. Então eu apenas mostro para vocês como proceder durante uma montagem, fazer um procedimento de montagem correto e também as dicas de uso. Valeu, galera! Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!